Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo da solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E esse é mais um case que eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar para vocês como que o integrador fez a implantação, a instalação da solução Unify num resort. Né? Unify é talvez a solução mais tradicional que a gente tenha hoje no Brasil e no mundo também, no setor de hospitalidade, né? Muito popular em hotéis, em resorts, é um case desse que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, só para a gente seguir aqui, então apresentando aí para vocês o ambiente, eu vou puxar a minha imagem para cá para o meio da tela. A gente está falando aí do Resort Marinas, que fica em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, né? Tibau do Sul é uma região aí paradisíaca, né? Bem conhecida pela grande quantidade de hotéis resorts, né, por conta do verde, por conta da paisagem, do pôr do sol, e é mais um projeto que foi feito aí pelos parceiros, pelos amigos aí da MTech Informática, que é um integrador que atua já há anos já nessa região, né, principalmente ali Tibau do Sul, usando os produtos do portfólio Unify nos projetos deles de Wi-Fi. Né? Eles têm outros cases aqui publicados com a gente no nosso canal, inclusive aí que são cases de resorts também, no estilo desse que eu vou apresentar para vocês. Nesse case em particular, eles usaram a PES Unify para prover cobertura Wi-Fi no ambiente, né, para expandir uma rede Wi-Fi que inicialmente eles tinham, que era muito pequena, era localizada ali no ambiente, né, de recepção. Agora vocês vão ver que ficou uma cobertura bem maior, mais APs espalhados aí numa área também dos chalés todos, eu já vou mostrar no mapa daqui a pouco para vocês, e a gente vai, eles também usaram lá o Unify Security Gateway, que é o roteador do portfólio Unify, né, esse equipamento aqui, eu já vou falar dele também daqui a pouco na sequência, e eles têm aí uma perspectiva de expansão desse projeto, tanto no que diz respeito ao Wi-Fi, instalação de novos access points para cobrir mais áreas, como também em relação à infraestrutura cabeada de switches, que nesse primeiro momento não são switches Unify, né, mas a ideia é que futuramente esses switches sejam substituídos e entrem na gerência do nosso software, que eu falo agora para vocês. Então vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Bom, essa imagem aqui que vocês estão vendo nesse slide são duas telas extraídas do software Unify Controller. Na solução Unify, ela é bastante atrativa para ambientes corporativos porque ela foi idealizada como uma solução de ambiente corporativo. Ela é feita para gerenciar redes grandes. Né? Então, se você tem lá no seu ambiente só 2 APs, ou se você está crescendo e tem 20, ou se você cresceu e tem 200, ou se você tem 2.000 APs, a solução Unify ela é ideal para fazer a gerência desse ambiente. Por quê? Como ela é uma solução corporativa, com gerência baseada em software, desde que surgiu lá em 2011, você não tem uma interface de gerência local para a configuração dos nossos APs individualmente. Então, por exemplo, nesse case eles usaram 18 APs, vou falar do modelo mais adiante, né? Você não tem 18 interfaces para configurar esses equipamentos. E se você tem um roteador Unify também na sua infraestrutura, você não tem uma interface à parte para esse roteador. Se você tem switches na sua infraestrutura, você não tem interfaces à parte. Então fica fácil da gente ver que num projeto do ambiente corporativo, né, a gente precisa prover o Wi-Fi num ambiente relativamente grande, né, mas distribuir o cabeamento para esses APs, né, compartilhar a conexão de internet, é fácil a gente ter aí dezenas, centenas de ativos na infraestrutura de rede. E ter que fazer o inventário, o controle, né, do IP de acesso de cada um desses ativos e fazer a configuração coerente desse ambiente através do acesso individual a cada um desses dispositivos é um trabalho extremamente penoso, né? Toma tempo, tomando tempo aumenta o custo operacional, aumentando o custo operacional diminui aí a capacidade do integrador de executar novos projetos. Né? Então tudo que o integrador quer é uma solução que simplifique a vida dele do ponto de vista de instalação e configuração e que dê fortes insights, né? Bastante informação de gerência para ele saber como está a saúde da rede dele. É exatamente isso que a gente vê aqui. Então essas duas interfaces são do software Unify, que é a nossa controladora, é um software 100% gratuito, você pode baixar lá na nossa página e você pode instalar em qualquer máquina de sua preferência, seja num servidor físico hospedado no NOC da sua empresa, onde você vai usar essa estrutura para fazer a gerência de todos os seus N clientes, qualquer que seja a quantidade de clientes, dezenas, centenas, né, mais, né, 1.000, não interessa a quantidade de clientes, o limite vai ser o hardware físico onde você instalou esse software. E para quem
quer uma opção de controladora em hardware, a gente também tem a nossa controladora em hardware, né, para ambientes menores, em que você pode fazer o deploy, a implantação de uma controladora por cliente, e aí você enxerga todos eles, gerencia todos eles na nossa nuvem híbrida. Enfim, existem vários modelos aí arquiteturais de como você instalar e usar a controladora Unify nos seus projetos de Wi-Fi, ok? Então, recapitulando aqui, então a gente está falando de um software 100% gratuito, não tem custo de licença, é isso que torna a solução Unify extremamente atrativa para projetos corporativos, né? Empresas de médio porte, principalmente, são aquelas que mais se beneficiam da solução Unify, porque eles têm dezenas, muitas vezes centenas de ativos na rede e tem, muitas vezes, para não falar na maioria das vezes, um orçamento de TI bastante apertado, seja ele pré-aprovado ou não, e fica cada vez mais difícil para esse perfil de empresa, né, empresas de médio porte e também para as de pequeno porte, claro, assumir o custo de uma renovação de licença de software para você manter os mesmos equipamentos que você tem. Né? Isso é dinheiro, é receita que a empresa podia estar reinvestindo em melhorar a infraestrutura em outros aspectos, o parque de servidores, ou o que é que seja, mesmo a troca de APs, né, daqui a alguns anos, enfim. Custo de licença é um negócio difícil de descer, cada vez mais difícil, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, que tem lá um orçamento que precisa ser muito bem administrado, né, para não pecar do outro lado. Essa primeira interface que vocês estão vendo aqui à esquerda é o dashboard, é a tela principal do software Unify, nesse primeiro ícone que está em azul aqui. Então nele você consegue ver um resumo de quantos APs existem na infraestrutura, quantos switches, se existe o roteador Unify Security Gateway, o USG, você vai ver estatísticas do consumo da banda com base na capacidade do link, que é informado no software. Você também pode realizar os testes de velocidade dentro do software, então ele vai acompanhar e mostrar para você uma evolução ao longo do tempo do uso de banda e da latência, né? Isso é interessante para você avaliar o comportamento do link ao longo do tempo. Se a latência está oscilando demais, você pode ligar para a operadora e falar: operadora, o que está acontecendo? Que o meu link está oscilando demais todo dia da hora X a Y. Ou, eventualmente, a cada 2 dias ele oscila. Eu tenho os registros disso aqui. Por que esse link está oscilando? Então isso é bastante interessante. Ele também vai mostrar a quantidade de clientes conectados no Wi-Fi, de visitantes conectados nessa rede Wi-Fi. Aqui a gente consegue ver a distribuição de canais, então a gente vê que eles fizeram aí um rodízio, um planejamento de canais, em 2,4 GHz, no 6,11, os canais em 5 GHz, a gente vê que eles saíram aqui dos canais Uni 2, Uni 2E, que são aqueles canais que estão sujeitos a DFS, em que o Wi-Fi é um serviço de caráter secundário, existem outros serviços de caráter primário, enfim, são detalhes que a gente explica em outros vídeos aqui no nosso canal, que tem um objetivo mais técnico de educar, né, de ensinar como funciona a operação de Wi-Fi. Aqui o nosso objetivo é mostrar mais um case de implantação da solução. Essa outra interface, essa outra tela aqui à direita, nessa opção aqui, Devices, vai listar todos os dispositivos que existem na sua rede. Olha que interessante isso daqui do ponto de vista de gerência. Uma única tela, você tem lá todos os seus dispositivos, né? Você tem os IPs aqui, então você não precisa fazer inventário, controle de IP, você não precisa fixar IP manualmente nos seus ativos, você pode manter esses IPs distribuídos via DHCP, que o IP é só uma formalidade, né, vamos assim dizer, ele precisa existir, porque a rede é toda TCP/IP, então sem IP o dispositivo não se comunica, mas não mais para sua gerência. Para sua gerência o que você precisa saber é o nome lógico desse dispositivo para você fazer a seleção dele, e se você quiser fazer alguma configuração que seja exclusiva, individual desse AP, você simplesmente vai fazer clique aqui onde eu estou passando o mouse e o software vai abrir aquela tela de configuração desse AP específico. E todas as demais configurações que são coerentes para a rede como um todo, o software automaticamente vai fazer o processamento, o provisionamento dessas configurações em lote. Então, nesse caso aqui, que são 18 APs, essas duas telas foram extraídas da controladora que o pessoal da MTech dedicou lá para o projeto do Resort Marinas, tá? O site do Resort Marinas aqui, ó. Então a gente consegue ver todos esses dispositivos aqui, inclusive o Unify Security Gateway, que é o roteador que eles usaram. Se tivesse switches Unify nesse projeto, todos os switches também seriam enxergados aqui, isso é uma grande vantagem, né? Você não precisa também ficar acessando a interface individual dos equipamentos, ok? Vamos lá para o próximo slide. Esse slide aqui a turma sempre gosta, né? Ele é interessante, que é a planta do ambiente. Aqui a gente vê a planta do Resort Marinas. Nesse primeiro momento, então, o objetivo era colocar o Wi-Fi nesses pontos principais em que eles distribuíram esses 18 APs. Não existe cobertura total
de Wi-Fi em todas as áreas do resort. A ideia é futuramente, aí, talvez até o final desse ano ou no começo do ano que vem, expandir, colocando novos APs e também trocando os switches da infraestrutura para ter a gerência de todo o ambiente, mas nesse primeiro momento aí a ideia foi colocar o Wi-Fi aqui mais próximo desses chalés. Né? Eles têm lá pouco mais de 40 chalés no resort, então eles colocaram aí os APs distribuídos dessa forma aqui no ambiente. A gente vê que lá eles têm uma área bastante privilegiada, né, em termos de hotel resort, né, fica à beira aí da lagoa, né, tem esses chalés em meio aí é bastante verde, tem uma área de piscina, já vou mostrar algumas fotos para vocês também, onde vocês vão conseguir ver melhor aí a questão da montagem dos APs. Então, nesse momento, os 18 APs que eles instalaram estão dispostos, estão montados dessa maneira aqui, são APs do modelo ACLR que eu vou falar na sequência. Então vamos lá, falar um pouco do equipamento. Bom, eles usaram os tradicionais aí APs em formato de disco, né, parecido com esse daqui. Esse que eu estou segurando não é um LR. O LR, se você puser ele de lado, ele é um pouco mais alto, ele não vai ser essa altura aqui que está aparecendo na imagem, ele é um pouco mais alto porque ele usa um sistema de antena diferente. Normalmente, APs indoor com antenas embutidas tem aqui dentro da placa antenas do tipo chapa, né, justamente para economizar espaço do equipamento. O APACLR, ele tem essa antena aqui que está aparecendo no slide, ó, que é uma antena fractal, né? Fractal, a matemática é aquela forma sobre forma. Então a gente vê aqui o desenho triângulos sobre triângulos, então essa antena aqui alta triangular é uma antena fractal. O resultado desse sistema inovador de antenas é que ela tem uma melhor percepção de ganho. Então, normalmente as antenas omnidirecionais dos APs indoor tem de 3 a 4 dBi. Essa antena fractal com polaridade tripla do APACLR, ela vai dar uma percepção de ganho de 6 dBi. Então você vai ter uma percepção de ganho melhor com essa antena, porque ela não é uma antena plana, uma antena de chapa como a antena convencional dos demais APs. Tá? Então esse é um AP que vai ter uma área de cobertura um pouco melhor do que os demais APs, porque tem uma antena melhor. E aqui um detalhe importante que a gente vê, que é uma confusão que o pessoal acaba fazendo demais, né? A turma pensa muito em instalar o Wi-Fi para cobrir a maior área de cobertura possível, e aí o artifício que o pessoal muitas vezes usa é aumentar a potência do rádio do access point para cobrir uma área maior. O problema de fazer isso é que quando você aumenta a potência do AP, o sinal dele vai longe, porque ele está gritando o sinal, só que o dispositivo cliente da rede Wi-Fi, a gente não pode esquecer que Wi-Fi e WLAN é uma rede local para atender dispositivos terminais, tablets, smartphones, né, celulares. E esses dispositivos terminais, eles não são rádios especializados. O que isso quer dizer? Eles não têm a mesma potência de um access point. Então o sinal de retorno, né, desse terminal até o AP, ele vai morrer, aí ele vai cessar, terminar, ele vai atenuar antes do caminho, e aí você tem como resultado disso que o dispositivo cliente vai ver barrinha cheia, e muitas vezes o integrador que não tem essa educação, essa informação, vai ficar satisfeito com o resultado visual no primeiro momento, só que a rede ela é instável, você tem uma série de problemas de desempenho, porque está tendo muita retransmissão, porque o sinal do terminal até o AP não está chegando para o AP, isso implica em retransmissão, retransmissão ocupa o tempo aéreo da célula que é compartilhado no Wi-Fi, e aí você começa a ter uma série de problemas, o Wi-Fi começa a degradar rápido demais, tá? Então, para você resolver esse problema, para você ter uma área de cobertura melhor, o ideal é você sempre usar APs com antenas melhores, porque você vai conseguir essa área de cobertura maior. Lembrando que uma antena não vai ser uma solução mágica para você ter uma área de cobertura enorme. A ideia em Wi-Fi para você ter melhor desempenho, mais qualidade, é sempre usar mais APs com células menores, porque quanto mais o cliente se afasta do AP, pior é a modulação, é a velocidade que ele negocia com o AP. E o problema dele negociar uma velocidade baixa, porque ele está muito longe, porque o sinal está mais fraco e o ruído interfere mais nesse sinal, é que ele vai, para mandar uma mesma informação, ocupar mais tempo do que ele ocuparia se ele estivesse modulando com uma taxa mais alta. Né? E isso degrada o desempenho da célula para todo mundo. Por isso que a gente fala, o segredo para você ter desempenho no Wi-Fi é otimizar o máximo possível o uso do tempo aéreo compartilhado nessa célula. Como que você faz isso? Garantindo que os clientes vão ter a melhor modulação possível usando células menores, ou seja, diminuindo a potência de transmissão do AP, nivelando com a potência de transmissão do dispositivo terminal e, obviamente, que fazer isso implica em instalar mais APs. Né? Querer instalar o mínimo de APs só para economizar no seu projeto,
aumentando a potência para ver barrinha cheia no celular, é a fórmula do fracasso em Wi-Fi. Contrapartida, a fórmula do sucesso, instalar mais APs, células menores, modulação mais alta, desempenho máximo. Tá? Então a APSLR tem essa característica, o destaque dele é que ele tem uma maior área de cobertura em relação aos demais APs, por exemplo, esse que eu estou segurando aqui, que é o AP Lite, o AC Lite. Ele é um AP Wi-Fi 5 do atual portfólio AC, dual band, opera em 2.4, 5 GHz, como todos os demais APs do portfólio AC, tem uma quantidade recomendada para 60 usuários, isso não é o limite nominal do equipamento, o equipamento tem processador e memória capaz de aguentar muito mais associações do que só 60, né? Mas na verdade, do ponto de vista prático, o que manda em Wi-Fi o uso, é a disponibilidade de banda, de radiofrequência. E não adianta a gente querer pendurar muito mais do que 60 dispositivos clientes num access point, que a gente vai ter saturação de radiofrequência, não de capacidade de processamento do AP. Né? Então, essa estratégia de evitar pendurar muito mais do que 50, 60 clientes por AP, aliada com a estratégia de usar células menores, justificam porque eu preciso de mais APs e mostram como que você vai conseguir, de fato, qualidade nos seus projetos de Wi-Fi. Ok? Então esse é o APSLR, um AP de muito sucesso, né, muito tradicional do portfólio Unify, ele acaba saindo demais por causa desse sistema de antenas que ele tem, que acaba dando um sinal de recepção melhor para os clientes. Se você pegar um APS Lite e colocar montado no mesmo local um APSLR e se afastando você for se afastando desse AP e medindo o nível de sinal, você vai ver que você vai ter um melhor nível de sinal no seu dispositivo cliente sempre quando você estiver conectado no APSLR. Isso mostra então o efeito dessa antena com maior percepção de ganho. Você vai ter um nível de sinal melhor comparado a outra AP convencional quando você estiver no mesmo local com o dispositivo cliente. Tá? Então o objetivo desse sistema de antenas no ACLR não é necessariamente só você aumentar a área de cobertura, porque lembra do que eu falei, a gente vai querer, na prática, diminuir a área de cobertura, mas é melhorar o nível de sinal que o meu dispositivo cliente vai ter no mesmo ponto, principalmente se eu estiver, por exemplo, atrás de uma parede. Tá? Então isso acaba sendo aí bastante atrativo, porque antena, diferente de potência, tem o que a gente chama de reciprocidade. O que isso quer dizer? Uma antena melhor, seja no transmissor, no AP, seja lá no receptor, no celular, lembrando aí que na prática, tanto o celular como o AP são simultaneamente transmissores e receptores, né? Em Wi-Fi, rede é comunicação bidirecional, mas seja no AP ou seja no dispositivo cliente, uma antena melhor em qualquer um dos dois vai melhorar o desempenho da comunicação para os dois. Tá? Então esse aí foi o APSLR. Um outro equipamento que eles usaram, puxar minha câmera para cá, ó, foi o Unify Security Gateway, o USG, que é esse equipamento que eu estou segurando aqui, ó, ele é o roteador de entrada do portfólio Unify, recomendado para até 200 clientes, ele é bem pequeno, vocês estão vendo aqui, eu mostrando na tela como ele é pequeno, a carcaça dele é de metal, tem aí um acabamento bem bonito, ele é um roteador que integra a gerência com o software Unify. Então você dentro do software Unify vai conseguir ter essas estatísticas de tráfego aqui por aplicação, né, que é o DPI, o Deep Packet Inspection, que a gente chama, é o nosso motor, a nossa inteligência que olha lá para os pacotes, né, e identifica o perfil da aplicação. Então você vai conseguir ter uma visão geral do uso da sua rede por aplicação, isso é interessante. E o atrativo desse roteador é que ele é semiautomático, ele é feito para ser um equipamento fácil, não flexível. O que isso quer dizer? Ele não vai ter recursos avançados que você pode manipular via linha de comando, por exemplo. Porque essa não é a proposta desse equipamento. A proposta dele é ser fácil e flexível. Tá? Então ele é semi-automático, basicamente você vai plugar ele na rede e adotar, ele já vai provisionar uma rede para você, compartilhar a conexão de internet. Claro que você pode personalizar as configurações dessa rede, né? Você pode configurar regras de firewall nele, você pode, se você tiver vários sites com um SG na borda de cada um desses sites, todos eles gerenciados pela mesma controladora em nuvem, se esse for o seu cenário, você tem um recurso bem interessante dele que é a VPN site-to-site automática. Você consegue estabelecer uma VPN entre os SGs com poucos cliques na interface do software, se todos esses USGs estiverem gerenciados na mesma controladora. Mas você precisa ficar atento na hora de especificar esse produto no seu projeto, porque se o que você quer é flexibilidade, você quer poder manipular vários recursos dentro desse equipamento, então a nossa recomendação são os roteadores aí do portfólio Edge Max, né? O Edge Router,
por exemplo, essa caixa que eu estou segurando aqui, ó, que é o Edge Router de entrada, o Edge Router X. Esse equipamento ele tem muito mais recursos do que o SG, só que ele não tem a integração com a interface do Unify Controller. Então ele é um roteador standalone, ele tem uma proposta mais tradicional. O que isso quer dizer? Você configura ele de maneira standalone, fora da controladora centralizada, através de uma interface gráfica que tem lá as principais configurações. E se você é um administrador aí avançado e quer ter recursos avançados dentro da linha de comando, ele roda um Linux aqui dentro. Você pode instalar pacotes baseados na distribuição Debian, você pode escrever scripts, né? O céu basicamente é o limite para o que você pode fazer com os roteadores Edge-Max. Agora, se o que você busca é facilidade, eu quero provisionar a rede do meu cliente com poucos cliques, e eu não quero ter muita flexibilidade do ponto de vista de recursos, justamente porque eu quero o outro lado da balança, eu quero a facilidade e eu quero a integração do monitoramento das informações de roteamento no software Unify. O SG é o equipamento recomendado, então é importante você ficar atento aí nos seus projetos, né? Porque que a Ubiquiti tem duas famílias diferentes de roteadores no seu portfólio, são propostas diferentes para quem busca resultados diferentes, né? Eu quero flexibilidade, recursos avançados, Edge Router. Eu quero facilidade, integração com a controladora Unify, Unify Security Gateway, que é esse equipamento que eles usaram nesse projeto, ok? Em termos de hardware, a gente tem equivalentes nas duas famílias, né? Então, é questão de você escolher aí a abordagem de software que você quer. Gerência centralizada, facilidade, né? Roteador semiautomático, ou flexibilidade, recursos de configuração, ok? O USG, ele também permite aí que você tenha duas conexões de internet. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem duas interfaces, uma WAN, uma LAN e uma interface Coringa, que você pode colocar como segundo link de internet ou segunda LAN, tá? É tudo isso configurado dentro do software Unify Controller, ok? Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Vou puxar a minha câmera para cá. Aqui a gente vê um AP SLR montado aqui numa área coberta, ó, à beira da piscina, do resort. Um outro aqui, ó, numa varanda, né, numa área de descanso. Então, a PSLR, vejam aqui, ó, aquilo que eu comentei, a altura do AP, ele é um pouco mais gordinha, né, ele é um pouco mais alto, porque ele tem que acomodar essa antena fractal mais alta, que vai te dar uma área de cobertura melhor do que a área de cobertura de um AP AC-Lite, por exemplo, tá? Aqui, ó, o AP montado numa área de recepção, em um dos quartos aí, né, dos chalés. Mais duas imagens, ó, uma outra área, que é uma área externa aqui, né, de uma espécie de varanda, né, de uma das acomodações. E para fechar aqui, dois depoimentos. Primeiro do Eduardo Simonetti, que ele é gerente do Resort Marines, então agora o cliente final que recebeu o projeto da MTech, que é o integrador. Então o cliente final diz o seguinte: ó, estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos. O Marcos, integrador da MTech, a gente vai ter um depoimento dele na sequência, cuidou de todas as etapas da execução do projeto. Houve uma melhoria muito grande na estabilidade da conexão Wi-Fi do resort com os APs Unify. Esse é o feedback que deixa todo mundo satisfeito, né? Integrador e a gente, Ubiquiti, enquanto fabricante. Não temos mais oscilações na rede, esse é o feedback que a gente recebe a todo momento, né? Quando um projeto de Wi-Fi usando Unify é bem executado. E ele continua, ele diz o seguinte: essa era uma reclamação recorrente entre os hóspedes do hotel, e isso é um grande problema em hotel, né? Hoje, o Wi-Fi em hotel é tão importante quanto qualquer outro benefício do ponto de vista de conforto. Isso é o mínimo hoje que as pessoas esperam no setor de hospitalidade, né? Eu não quero só uma boa acomodação, mas eu preciso de Wi-Fi porque eu trabalho em cima da rede. Todo mundo hoje trabalha usando a rede. Então, não ter Wi-Fi é um belo de um problema e vai impactar normalmente em avaliações negativas, né, nos sites de booking aí, né? E aí ele diz justamente isso que eu falei agora. Eles percebem isso porque eles já estão tendo retorno positivo aí nas pontuações que recebem dos clientes, né, que recebemos dos nossos clientes. Isso é muito importante para o hotel, né? Você não vai perder receita porque você teve avaliações negativas no seu Wi-Fi. Isso não pode mais acontecer. É por isso que está crescendo cada vez mais no setor de hospitalidade, né, a execução de novos projetos de Wi-Fi, e o Unify está crescendo ainda mais nesse setor, que eu diria aí que já é a solução mais tradicional, né, no Brasil hoje, né, Unify em setor de hospitalidade. Não dá para não ter um Wi-Fi que funciona muito bem. Tem que ter um Wi-Fi que funciona muito bem, não só na hospitalidade, hoje, todas as verticais
de mercado, né? Mas em hospitalidade é crítica. E Unify vai muito bem em hospitalidade porque estética, né? Diferente de outras soluções concorrentes, é um access point bonito, elegante, que chama atenção, né? Normalmente o pessoal de hospitalidade é muito preocupado aí com a questão de estética, por razões óbvias, e Unify casa perfeitamente com eles, por isso que é um setor que adora a solução Unify, fora a questão do preço-performance e do custo, que é imbatível, né? Para fechar aqui, ó, o depoimento agora do Marcos Araújo, então, da IMTech, né, o integrador que foi responsável pela execução desse case, ele diz o seguinte, ó, desde 2014, faz tempo já, utilizamos os equipamentos da linha Unify em nossos projetos. Sejam eles para uso corporativo ou até mesmo em soluções domésticas, né, muito comum também o uso de Unify em residências de alto padrão. Muito comum. Por quê? É acessível, é uma solução enterprise corporativa, como os grandes, o Ubiquiti é hoje o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo do planeta, só que de fato acessível, porque não existe nenhum custo de licença. O cliente comprou esse equipamento, instalou lá na residência de alto padrão dele, ou mesmo uma empresa instalou no ambiente dele, o equipamento é dele. Não vai deixar de funcionar por questão de licença, não vai ser uma caixa fria, só para vocês terem ideia, os nossos APs legados de 2011 continuam operacionais até hoje. A gente tem vários clientes usando esses APs. Parem para pensar, 10 anos de operação sem ter pago um único centavo de licença. Para pensar o tamanho da economia, quanto de dinheiro não foi revertido para outras frentes do departamento de TI, para a expansão do parque de TI, que eles teriam que ter rasgado pagando renovação de licença. Né? Isso é bem difícil. Né? Cada vez desce mais quadrado você pagar custo de licença de equipamento quando você tem alternativas com preço-performance extremamente agressivo igual a Unify, tá? Bom, os resultados são sempre os mesmos. Qual o resultado? 100% de satisfação dos nossos clientes. Agora o integrador que usa Unify em vários projetos falando isso. Então a gente recebe esse feedback do cliente final, a gente recebe esse feedback do integrador, né, e a gente, enquanto fabricante, fica bastante satisfeito e bastante tranquilo de saber que a gente está colocando no mercado aí uma das melhores soluções de Wi-Fi corporativo que existem hoje no planeta por um custo acessível e justo de fato. Tá? Seguindo aqui, ó, para fechar então, o case era esse, né? A gente tem aí vários canais de suporte, a gente tem hoje uma comunidade muito bem consolidada e bem forte e grande no Brasil, que está crescendo cada vez mais. Nosso objetivo é que essa comunidade cresça cada vez mais, mas a gente tem aí o nosso fórum, né, o nosso canal oficial de suporte. O Ubiquiti segue muito da filosofia do Linux nos seus projetos, na sua ideia de concepção. Né? O suporte é todo baseado em fóruns e na comunidade, então vocês se conversam entre vocês. Lá no nosso fórum está o time da Ubiquiti no Brasil também. Existe também o fórum global, que tem o time global da Ubiquiti e todos os integradores e clientes finais que usam a solução para trocar ideias, discutir dúvidas e tudo mais. A gente tem grupo no Facebook, aqui a gente está falando só de canais português, Brasil, ó. Então grupo no Facebook. A gente tem aqui o nosso canal no YouTube, que vocês já provavelmente estão inscritos. Se você não está inscrito, aproveita, já ativa aí se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A gente basicamente está colocando, subindo conteúdo semanalmente em todos os nossos canais, né, no YouTube, no Facebook, e o blog também, que é a nossa base de conhecimento escrita, né, para aquele pessoal que prefere aquela documentação mais formal, escrita, o passo a passo de configuração, ou o case escrito para compartilhar com o cliente. Enfim, todos esses canais hoje estão disponíveis para vocês em português no Brasil. O Ubiquiti não vende educação, informação, a gente entrega isso para vocês ganharem dinheiro nos seus projetos, ok? Então o case era esse, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.